Então, pessoal, eu falei do condutor, falei do proprietário. Terminou? Não, tem mais, né? Vamos falar aqui agora, então, do terceiro item aqui, que é o embarcador. Fernando do céu, que bicho que é esse, né? Não, tranquilo, esse aqui é fácil. Fernando, o que é embarcador? Você tem o embarcador e você tem também o transportador. O embarcador e o transportador. Quem que é o embarcador? O embarcador, pessoal, muito fácil, muito tranquilo aqui. É o cara que é dono da carga. É o cara, então vamos imaginar. Eu tenho uma carga de milho para mandar lá para Curitiba. Eu vou contratar alguém para levar essa carga para mim, que a minha empresa é só de milho. Então, o embarcador é o dono da carga. É o dono da carga. E o transportador é o dono do caminhão que vai levar essa carga. Ah, professor, entendi. Então esse aqui é o cara que é o dono do veículo. É o dono do veículo, né? Aqui, pessoal, eu estou falando dos parágrafos do artigo 257 com vocês, né? Aqui, quando eu falo de condutor, eu falo do terceiro. Aqui é o parágrafo segundo, aqui o parágrafo quarto e aqui o parágrafo terceiro. Seguindo uma ordem um pouquinho fora da regra crescente, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, a gente tem sujeito passivo, embarcador e transportador. Fernando, mas por que tem essa divisão de embarcador e transportador? Porque é o seguinte, pessoal, quando a gente tem autuação de peso, de excesso de peso, você tem que separar o embarcador do transportador. Fernando, mas por quê? Porque é o seguinte, pessoal, aqui também a gente tem uma responsabilidade solidária e eu vou explicar para você. O que acontece? Pensa comigo. Eu sou o dono do caminhão, né? Eu sou o dono do caminhão. Vou desenhar. Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil. Ó. Sou um ótimo desenhista, né? Perceberam já, né? Que desgraça, meu Deus do céu. Que lixo. Mas tá bom, dá pra entender, né? Aqui é o caminhãozinho. Esse caminhão aqui é de quem, Fernando? É do transportador. É o transportador. E aí, eu preciso, então, alugar esse caminhão para carregar o meu milho, né? A empresa lá precisa para colocar aqui, então, o milho. Ou seja, a carga. Quem que é o dono dessa carga? É justamente o embarcador. Então o embarcador é o dono da carga e o transportador é o dono do veículo, dono do caminhão, é o dono do veículo. É o dono do veículo e esse aqui é o dono da carga. Aí é o seguinte, vocês vão seguir a leitura de vocês lá, e aí ele vai tem uma divisão, uma separação que fala quem que é o responsável pelos tipos de autuações, os tipos de erros de trânsito. Aí é o seguinte, aqui a gente está falando de peso. Então a gente tem 3 tipos de infrações diferentes aqui, né? Para eu explicar isso para vocês de uma forma mais tranquila, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui com vocês é abrir aqui o espaço. Eu vou abrir um espaçozinho aqui pequenininho, né? Ó, depois eu apago e a gente continua. E eu vou explicar para você o que é tara. Não é o que você está imaginando, tarado. Não é o que você está pensando não, viu? Ô playboy, ô sexy hot, não é isso aí que você está pensando não, viu? Seu sem vergonha. Tara é o quê? É o peso do veículo. Vocês vão ver que peso eu faço um P e circulo, tá? Para facilitar. Peso do veículo com todos os seus acessórios, com todos os seus equipamentos, com todos os líquidos de arrefecimento e combustível. Então, líquidos e combustível. Ou seja, tara é o peso total do veículo. Esse caminhão aqui, então, com o tanque, vamos colocar um tanque aqui, ó. Esse tanque aqui tem combustível dentro dele. Então, o tanque, pneu, equipamento, tudo mais, tudo isso é tara. É a tara do caminhão. É a tara do caminhão. Difícil? Não é difícil. Além da tara, a gente tem a lotação.
Fernando, o que é lotação? Se você tem um veículo de carga, é a quantidade de carga que ele suporta. É a quantidade de carga que esse motor aqui, ó, consegue tracionar. Então, quando é veículo de carga, é a carga que ele consegue tracionar, sendo que essa carga ela é dada em quilos. Quilograma, viu? Quilograma. Então aqui vamos supor que eu contratei esse transportador para levar o meu milho e o meu milho pese então aqui nessa situação 9.000 quilos. Beleza? Massa. O que acontece, pessoal? No trânsito você tem a soma da tara com a lotação. Opa, pera. Calma. Desculpa, não faz. Vamos lá. Eu esqueci. Tem a lotação do veículo de transporte passageiro também. Ô, professor, não esquece não. Então, veículo de transporte de passageiros. Beleza? Sendo que a unidade aqui agora é quantidade de passageiros. Quantidade de passageiros. Beleza, pessoal? Agora eu posso encerrar isso com vocês. Então, quando você tem nessa situação a tara mais a lotação, sendo que se for veículo de carga é a quantidade de carga que ele consegue tracionar, se for passageiros, a quantidade de passageiros que ele consegue colocar lá dentro. Beleza? Lembra do ônibus com 44 lugares, 44 passageiros, beleza? E aí, quando você somar a tara com a lotação, você tem o que a gente chama de PBT. Fernando, que bicho que é esse? PBT é peso bruto total. Anota aí. Peso bruto total. Peso bruto total. Então, anotou? Peso bruto total? Então vamos lá. Quando esse transportador carrega minha carga de milho tem uma nota fiscal. E na nota fiscal da minha carga de milho vem justamente o peso bruto total. Vem falando quanto de carga que eu estou carregando. Vem falando qual que é o peso desse caminhão. Ó, se você tem a tara do veículo mais a lotação do veículo, você tem o peso bruto total. Isso vem tudo definido na nota fiscal. Beleza? Então quando eu abordo esse caminhão aqui, eu falo para ele assim, ó, nota fiscal. Aí ele fala para mim assim, tá. E o manifesto? Às vezes tem um manifesto de viagem também. Serve também para a gente calcular o peso, não tem problema. A gente pega essa questão, beleza? São dois documentos que você pode usar. E aí ainda tem mais um documento ainda, né, que você pode usar na autuação de peso, que é a fatura. Então você tem a fatura, a nota fiscal e o manifesto. Beleza? São três informações chatas, mas a gente tem que tocar no assunto. Então vamos lá, vamos entender. Eu falei para vocês que são três autuações, né? Para o embarcador e para o transportador. O que acontece? A do embarcador, ela acontece quando, professor? A do embarcador, ela acontece, eu vou tirar isso aqui daqui, depois eu escrevo de novo, de outra forma. A do embarcador, ela acontece quando? Ela acontece em duas situações. Quando você tem o excesso de peso, nesse caso aqui é lógico, né, gente? Peso o quê? Bruto total. Então você tem o excesso de peso bruto total ou o excesso por eixo. Ou seja, essa carga ela tem que ser distribuída no caminhão. Se o cara coloca essa carga só aqui numa regiãozinha só, por exemplo, vamos fazer aqui no desenho. Se ele faz só aqui, ó, coloca a maioria da carga aqui, ó, e deixa o resto aqui vazio, assim, ó, desse jeito. O excesso aqui pode ser no eixo também. Às vezes, na hora de colocar a carga, o embarcador coloca mais carga de um lado, esse excesso de peso, ele vai forçar esse eixo aqui. Então, a gente tem um excesso, né, de peso no eixo, beleza? Vamos entender então lá, vamos fazer uma lógica. O embarcador, ele responde quando a gente tem um excesso, né, a gente tem um excesso de peso, ou de peso bruto total, ou no eixo. E além disso, é só esse embarcador, é só um embarcador
E o peso que eu aferi desse veículo na balança está menor do que na nota fiscal. Fernando, como assim? Pensa comigo. Eu contratei o Murilo para levar 9.000 quilos de milho para mim. Ele estava lá sentado no WhatsApp, parou embaixo da bica, encheu de milho e ele foi embora. Eu abordei ele, nota fiscal. Na hora que ele entrega a nota fiscal para mim, falou: vou pesar seu caminhão. Beleza, seu polícia, pode pesar. Pesou o caminhão. Aí vamos supor aqui um exemplo bem simples, que o caminhão do Murilo, ele pese 11 toneladas. É um exemplo, pelo amor de Deus, né? Pesa então 11.000 quilos. Então, se você tem um veículo que tem uma tara de 11.000 quilos e você tem um veículo que tem uma lotação de 9.000 quilos, o total disso são 20.000 quilos, 20 toneladas. E na hora que eu vou pesar o caminhão do Murilo, deu 23 toneladas. Ou seja, passaram 3.000 quilos. E aí, eu vou perguntar para ele o que aconteceu. A gente olha na nota fiscal, a nota fiscal está declarada 9.000. A tara do veículo dele, tem a plaquinha lá no caminhão dele falando que o veículo dele pesa 11.000 quilos. Quem foi que fez a cagada? O embarcador. Menti pro Murilo, ele estava no WhatsApp distraído, eu fui lá e coloquei mais 3 toneladas dentro do caminhão dele. E ele está carregando aquilo e não está nem sabendo. Então, nesse caso, a responsabilidade é do embarcador. O embarcador que vai responder, então, por essa infração. Entendeu isso? Fácil? Eu acho muito tranquilo. Aí você tem agora o transportador. Pensa comigo. O transportador aqui é muito fácil. Ele também tem um excesso de peso. Esse excesso de peso, ele pode ser no eixo ou pode ser por peso bruto total também, não tem problema. Só que tem um detalhe aqui. Ao invés de ser um embarcador, tem 2 embarcadores. Fernando, 2 embarcadores? É, 2 embarcadores. Então aqui nesse caso, como que ficou o caminhão do Murilo? Ficou assim, ó. Ele está carregando, né, uma carga 1 para mim e uma carga 2 pro João. Ou seja, tem 2 embarcadores, Fernando e João, 2 cargas diferentes. E aí a minha carga aqui, agora a gente tem que abaixar o peso, né? Já que a gente sabe que a tara desse veículo é de 9.000 toneladas, então eu estou carregando 5.000. Se o veículo tem 9.000 de lotação, ou seja, só pode carregar aqui 9.000 quilos. Eu já tenho 5.000 do Fernando. Ele vai e fala assim pro João: pode pôr 7. O João vem e mete 7.000 quilos aqui. Ou seja, 7 mais 5, 12. Passaram 3.000 quilos da lotação. E aí o que aconteceu? Eu, Fernando, 5.000 quilos. Olhei lá a lotação do veículo do Murilo, 9.000 quilos. Aí, peraí, o caminhão dele carrega 9.000, eu tô pondo 5.000? Bacana. Toma nota fiscal, Murilo. Obrigado, Fernando. Vai o Murilo na loja do João, enche o caminhão do João dele com 7.000 quilos. O que o João vai fazer? Ah, peraí, Murilo, seu caminhão carrega quanto? Ah, meu caminhão carrega 9. Ah, no caminhão dele carrega 9, eu tô dando 7. Bacana. Toma aqui, Murilo, nota fiscal, vai com Deus. E o Murilo tá com 2 notas fiscais. Normalmente os motoristas escondem essas notas, viu, pessoal? Então o cara, eu paro o cara, ele nessa situação aqui, ó, ele me apresenta só a nota do João, não me apresenta a nota do Fernando. Eles fazem isso, o motorista é danado, né? E aí o que acontece? Nesse caso aqui, o embarcador tem culpa de alguma coisa? Não! O embarcador, os dois, tanto o Fernando quanto o João, fizeram certinho. Quem está fazendo a cagada? Justamente o seu Murilo aqui, né? Na hora de tracionar. Por quê? Porque você tem um embarcador 1, que está certinho, mais o embarcador 2, que também está certinho. Os dois estão corretos, só que o Murilo que fez cagada. Nesse caso aqui, quem vai responder? O Murilo. Vocês entenderam a situação? Fácil, né? E aí a gente tem aquela hora que eu desenhei para vocês uma setinha aqui, uma aspasinhas aqui assim, ó, que a gente chama de responsabilidade solidária. É quando tanto o embarcador quanto o transportador vão responder
Os dois respondem.